Glória a Deus, aleluia, cumprimento nossos irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, tá mais uma vez passando por aqui, mais um vídeo a gente está gravando nessa noite aqui para nós estar, compartilhando aí com os irmãos a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje fica no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 7, que fala sobre a sexta carta da igreja de Filadélfia. Irmão, é muito importante, nós meditar na palavra de Deus, Glória a Deus, aleluia, santo és o nome do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade, estar aqui, para falar da palavra de Deus, falar que Deus é bom, que Deus tem nos suprido as nossas necessidades, tem nos sustentado de pé, mantido, na face da terra, A respiração que Ele nos dá, nós só temos a agradecer por Ele, porque Ele é muito bom, Nós não merecemos o que Deus faz por nós, De tudo que Ele tem feito e faz e continua fazendo, Eu sei que nós somos pecadores, não somos, Mas Ele é um Jesus que nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Se caso nós vier pecar, as nossas iniquidades, mas nós temos que confessar diante de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem, Então nós temos que falar, porque Ele é o advogado, o maior advogado de todos os advogados é Jesus, E o juízo de todos os juízos, quem vai julgar no final é o Criador da humanidade, do universo. Então vamos entrar no texto bíblico nessa noite, muito importante. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e tentar, interagir da melhor forma possível, Glória a Deus, aleluia. Então diz assim a palavra de Deus no texto bíblico, que fica no livro de Apocalipse, no versículo, no capítulo de número 3 e o versículo 7, a sexta carta da igreja de Filadélfia. E diz assim a palavra de Deus no versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreveu isto e diz que é santo, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeu e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha e adore, prostrando a teus pés, e saiba que eu te amo, como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os mundos para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardará o que tens para que ninguém tome a tua coroa, Que coisa boa. Santo é aqui nessa noite, irmão, Uma palavra muito boa. Deus está falando de porta nesta noite, Glória a Deus. Muitas vezes nós pedimos tanto a Deus que nos abençoa com a porta aberta. Não importa a área, mas que Ele abra uma porta, Porque nós necessitamos de algo, E nós pedimos diretamente para um Deus santo que tem poder, que tem autoridade, que pode nos auxiliar, Muitas vezes nós recorremos a lugares, pessoas que não podem nos ajudar. Mas Deus sim, se você clamar, tiver fé, eu tenho certeza que Deus ele vai te dar o melhor. Ele vai, tá abrindo uma porta boa e grande para você. Deus está falando de porta aqui, mas não é porta de trabalho, é uma porta de pregações do Evangelho,
na igreja de Filadélfia. Ela foi uma igreja, né, elogiada, porque eles guardaram, né, por mais que ele tinha pouca força, né, mas eles não negaram a fé que eles tinham em Cristo Jesus. E não, muitas vezes as pessoas, né, pedem para Deus tanto uma benção, aí Deus abençoa com um trabalho, uma porta aberta aí, né? Aí sai da presença de Deus, né? Aí é que você tem que ficar na presença de Deus. Porque muitas vezes, né, as pessoas vão de encontro um lugar, um ponto de culto, uma igreja, mas não porque eles querem compromisso com o dono da bênção. Eles só querem a bênção. Depois que eles for abençoados, tá tudo bem, eles saem fora. Eles não querem nada, eles não querem compromisso. Deus quer pessoas que tenham compromisso com Ele, que não nega a fé, por mais que seja pouca, no seu cansaço, na sua caminhada, mas que não nega a sua pouca fé, né? Nós vemos aqui que a igreja de Filadélfia ela foi elogiada aí porque eles não negaram. Diz assim aqui a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia foi elogiada porque não guardou a palavra de Cristo e não negou o seu nome. Embora tivesse pouca força, aquela congregação foi considerada uma igreja fiel. Por isso o Senhor Jesus prometeu abrir-lhe uma porta. Isso é uma oportunidade. Pregação do seu evangelho segundo entendemos, Filadélfia representa a igreja do fervor missionário que começou aí no ano aí no século aí de 18 aí, né? E continua ainda em nossos dias aquele que com paciência guarda a palavra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas vão na casa de Deus, de encontro, uma igreja, um ponto de culto ali para cultuar o Senhor, mas eles, né, eles às vezes estão mortos espiritualmente, não têm fé mais, né, estão frios, às vezes só quer o dono, né, só quer a bênção, não quer o dono da bênção, né, quando Deus abençoa, sai da presença de Deus, aí não sabe por que vem as lutas, as dificuldades, né, aí vem o fracasso na vida. Aí depois vem a murmurar, reclamar, né? Achando que Deus, né? Ah, Deus não está comigo, Deus não está na minha vida. Desse jeito Deus não está mesmo. Se você quer só a bênção, sai da presença de Deus. Deus quer pessoas que tenham compromisso, meu irmão. Deus nos criou com um propósito de adorar Ele em espírito e em verdade, né? Deus nos criou para isso. Não é Ele que ordena que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça? E todas as coisas serão acrescentadas no seu devido tempo. Então não se preocupe com o que você tem que vestir amanhã. Não se preocupe com o que você tem que comer, beber amanhã. Algo que você necessita diariamente. Não se preocupe. Ele é o Deus da providência divina. Ele é o Deus criador do universo. Ele é o Deus dono do ouro e da prata. É o Deus que faz crescer, né? Vem a germinação, crescer, vem a ceifa, né? É o Deus que manda a chuva para que tenha os frutos na face da terra, para que nós saciemos a fome. Então é desse Deus que nós precisamos. É desse Deus que nós temos que procurar. Tentar se aproximar a cada dia dele. Porque esse é um Deus bom, é um Deus de paz, é um Deus de amor, né? Esse é um Deus que ressuscita morto, esse é um Deus que cura, é um Deus que liberta e é um Deus que dá a salvação também. Então nós sabemos que esse Deus é o Deus, né? O cristão que tem entendimento, que tem sabedoria, que tem conhecimento, ele vai se aproximar. Cada dia vai se aproximar, buscar em oração,
meditando na palavra de Deus, louvando, jubilando ali com alegria, na presença de Deus, porque Ele é um Deus santo, um Deus que nos cuida, um Deus que nos livra, um Deus que nos protege. Aonde que você esteja, dentro do seu lar, no trabalho, no trânsito, dentro do seu carro, né? Nas BR, Ele é um Deus que te cuida. Então, esse é o Deus que nós temos que se aproximar dele, buscar a cada dia, né? Então diz assim a palavra: e eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém o pode fechar. Irmão, toda porta que Deus abre, o inimigo não tem poder de fechar, né? Seja na área financeira, né, material, seja, né, para pregar o evangelho de Cristo. Se for de Deus, meu irmão, você vai ter luta, você vai ter problema. Mas nenhum soldado vai para a guerra. Nenhum soldado é coroado se ele não for para a guerra, para que ele possa ser vitorioso. Então é necessário que você entre na luta, que você vá à luta. Nós, quando queremos algo, nós temos que ir à luta. Todos os dias nós não vamos à luta, ao trabalho, é uma luta. E vamos buscar o pão de cada dia, o alimento que é o sustento dentro do nosso lar, tanto para nós como para a nossa família. Isso nós temos que estar, né, firme e forte a cada dia. Então, o resto Deus fará por nós. Nós fazemos a nossa parte e Deus nos completa em tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. É só ter fé, é só buscar, né? Ser temente, ser obediente a Deus. Não é só espiritualmente, em tudo. Abençoando, ajudando na obra de Deus espiritual e financeira, que a obra de Deus também precisa, para que as portas mantenha aberta, né? Porque tudo tem despesa. Então nós que somos cristãos, nós já temos aquele entendimento, nós sabemos, né? Muitas vezes nós gastamos tanto com enfermidade, não é verdade? Mas não tem coragem de dar R$ 5 na casa de Deus para ajudar a pagar uma luz e uma água. É triste, né? Aí diz que tem amor. Agora eu quero saber onde é que está o amor. Que amor é esse que você tem por Deus, pela obra dele na terra, né? Muitas vezes aqueles que não têm nem a sua pouca fé ainda nega Jesus, né? Só quer ver a nós, vosso reino, nada. Então, primeiramente, vamos dar prioridade para Deus, para as coisas deles, porque tudo é dele, tudo é ele, o dominador é ele, o criador é ele. Por que nós temos que priorizar a nossa vida, nós, não é verdade? É Deus, ele que criou tudo. Então, muitas vezes, né, você tem, como se diz no palavrear, você tem dó de ajudar a casa de Deus. Acha que você vai dar dinheiro para o pastor, para o obreiro, para o missionário que está lá na frente da obra de Deus. Não. Você vai dar para a igreja, para ajudar. Tem despesa, né? E o pastor necessita, porque ele sozinho não mantém as portas abertas, né? Por mais que ele pregue a palavra, ele precisa de pessoas que nos ajudam, auxiliando na palavra, para pregar a palavra, e também na parte financeira para ajudar a casa de Deus, porque a casa de Deus é carente. Nós vemos tantos templos grandes aí, né, jorrando dinheiro aí, enquanto os ministérios em pequeno estão, como se diz, tentando ficar com as portas abertas, e as pessoas não querem ajudar. É triste, mas eu creio em nome de Jesus, né, porque tudo aquilo que nós façamos e fizemos pelas coisas de Deus, meu irmão, nós temos o nosso galadão. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos multiplicar na terra, e naquele dia a sua coroinha está guardada e cada pedrinha brilhando nela lá, porque é muito importante, é muito gratificante para aquele que quer, né, ajudar na obra do Senhor Jesus. Deus está vendo todas as coisas, né? Por isso que muitos têm um bom coração de ajudar e começam a prosperar, crescer na vida, né? As pessoas começam a observar, né, por que a pessoa está
melhorando de vida, está tendo uma mudança, está tendo uma transformação. Mas ali vem da parte de Deus, né? O compromisso que a pessoa tem com Deus, né? O bom coração de ajudar na obra do Senhor Jesus, levando, pregando a palavra, né? Ele se preocupa, ele ajuda com amor em todas as áreas. Então nós temos que fazer isso, né? Para que a obra do Senhor se alavanque, se cresce, né? Porque ao contrário, né? A união faz a força. Então nós nunca podemos dizer que nós não necessitamos do meu irmão, da minha irmã, porque nós todos os dias precisamos, né? Se você, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Você precisa sim, meu irmão. Você está muito errado. Você precisa sim. Porque tudo que você vai nos mercados, né, em qualquer lugar que você vai, né? A maioria vem tudo da agricultura, da plantação. Então você precisa. Por mais que você tenha o dinheiro para comprar, mas você precisa. Porque não foi você que fez aquilo, não foi você que plantou aquele alimento que está lá no mercado. Você tem o dinheiro para comprar, mas foi alguém que plantou. Então você precisa sim. Então por isso nós não podemos dizer que não precisamos de ninguém. Eu não preciso de fulano, de ninguém. Né? Nós precisamos. Todos os dias nós precisamos, porque todos os dias nós dependemos do alimento para saciar nossa fome. Né? E aí foi alguém que se esforçou para plantar lá, colher, para estar lá no mercado, né, no supermercado aí, para que nós possamos, né, ir lá e comprar para nós saciar nossa fome da nossa família. Então nós dependemos sim de Deus. Então, irmão, não há porta que Deus abra que o inimigo feche, né? Se nós for lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo 1 em diante, eu vou ler lá só para os irmãos estar ligados aqui. Diz assim, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 1, diz assim: E ouvi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia nas suas mãos. Irmão, nós sabemos que até mesmo a chave do inferno, quem tem é os anjos. O diabo não tem domínio, né, sobre todas as coisas ali na sua morada, no seu reinado ali, não. É os anjos do Senhor Jesus, né? Então Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então quando Ele quer abençoar alguém, Ele abençoa. Quando Ele quer abrir porta, Ele abre. Ele é o Deus que abre porta onde não tem, meu irmão. Ele é o Deus que abençoa quando Ele quer abençoar, né? Mas de acordo com a sua boa vontade também, com a sua sinceridade. A obediência é uma coisa muito importante na vida do cristão para ser abençoado. Obedecendo. Mas aquele que não obedece também, meu irmão, essa maldição vem sobre ele, né? Agora você diz, irmão João, está escrito na Bíblia? Tá assim. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1 em diante, vai falar das bênçãos. É só quem vê esse vídeo meditar lá, vai estar lá. As bênçãos que vêm sobre aqueles que são tementes, obediente, que tem amor pela obra do Senhor, pelo Evangelho, que crê nesse Jesus, que salva, que liberta, que salva, né? É só nós, né, a cada dia se apega mais. Aí quando nós temos muita luta, não sabemos por que estamos com tanta luta na nossa vida financeira, espiritual, material, trabalhista. Por quê? Porque você não tem amor pelas coisas de Deus, não quer abençoar, né? Aí como é que você vai ser abençoado desse jeito? Você só quer ver o nosso reino, ver a nós nosso reino nada, né? Então é um ajudando o outro. Então nós seremos abençoados, nós vamos abençoar a casa de Deus e Deus vai nos abençoar em todas as áreas, no lar, no nosso casamento, no trabalho, financeiro. Irmão, Deus é maravilhoso. Então é só ser temente, obediente, né? Aí Deus abençoa, né? Como eu já falei no início do vídeo, muitas vezes você tem dinheiro aí, R$500 para gastar com remédio, R$1.000,
Mas você não tem 10 reais para levar na casa do Senhor para dar de oferta. Aí através desses 10 reais Deus pode repreender o devorador, o mingrador, o cortador, né? Ele entrar com providência dentro do seu lar, abençoando, né? Multiplicando tudo que você tem, por mais que seja pouco. Mas Deus vai multiplicar, né? Porque você teve um bom coração de ajudar. Mas muitas vezes as pessoas fecham o coração, a mão também, para ajudar na casa de Deus, né? Glória a Deus, obra nenhuma, irmão. Vive-se, vai para frente. Sem a união faz a força dos irmãos ajudando. Como eu já falei, espiritual e financeira. Depende da obra. Nós não podemos ficar pedindo, mas todo mundo tem que ter o entendimento que a obra de Deus necessita, precisa. Então nós temos que ajudar com amor, né? Não precisa levar tudo que você tem, mas o pouco que você dá vai ser bem-vindo. Qualquer lugar que você levar, em qualquer ministério, até mesmo na Igreja Católica, né? Eles pregam lá, o padre, eles também precisam, né? Tudo tem as manutençãozinhas lá. Então, nós temos que ter aquele amor, aquela consideração, aquele temor por Deus. Muitas vezes as pessoas podem me procurar e falar, obrigado a dar dízimo na igreja. Irmão, Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Mas você que é cristão em Cristo Jesus, que tem conhecimento das coisas de Deus, da palavra, eu estou falando, a palavra de Deus, conhecerei a verdade, ela vos liberta, e verdadeiramente sereis libertos. Então você que tem conhecimento e conhece, né? Não precisa o pastor ficar dizendo traga o dízimo aqui na igreja. Não precisa, né? Eu não gosto de falar nessa parte, mano. Os meus irmãos lá da igreja, eles sabem disso. Mas a igreja depende. Todas as igrejas dependem. Não fica as portas abertas se não tiver, né? Porque envolve também. Envolve a nossa parte espiritual pregando a palavra, orando pelos irmãos, mas também envolve a parte financeira também na obra do Senhor. Não é para a gente, para a obra de Deus, né? Então, glória a Deus, todas as portas que Deus abre diante de ti, por mais que você não negaste, por mais que seja pequena a sua fé, né? Diz assim, aos que se diz judeu e não são mais mente, eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Deus é um Deus de amor, Ele nos ama, aquele que tem amor pelas coisas dele, Ele ama, né? Ele faz o inimigo prostrar aos nossos pés, porque Ele é um Deus santo, maravilhoso, tem controle e o diabo obedece. Se Ele mandar, o diabo tem que obedecer a Ele, né? Então, muitas vezes, né? Muitos dizem, né? Tem muitos religiosos. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Religião tem várias aí, né? Mas é só o cristianismo que nos conduz, né? Estando na presença de Deus em Cristo Jesus, como se diz, ligado na videira verdadeira, que é Jesus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós as varas, né? Então o Criador é o agricultor, ele que cuida da videira. Jesus é a videira. Nós temos que estar ligados. Na videira somos galho. E para que nós produza bons frutos, nós temos que estar verde e viçosa ali, né? E diz a palavra mais ainda à frente. Aqueles galhos secos que estão lá na mesma videira ali, ele vai se encarregar de limpar, de tirar, para que aqueles que estão verdes venham mais viçoso e uns frutos mais bonitos, mais grandes. Então, os galhos secos são comparados a pessoas que estão dentro da casa do Senhor, na igreja, que eles não estão dando bons frutos, eles estão parados lá só atrapalhando os galhos verdes ali, né? Tirando a força daquele galho de produzir um bom fruto,
vamos supor, uma videira ali, e dá um bom cacho de uva grande, bonito, umas uvas maravilhosas ali, então é comparada. Então o próprio Deus se encarrega de tirar, de limpar. Irmão, Deus é maravilhoso, nós só temos a agradecer por tudo a cada dia. Muitos, como eu sempre falo, não têm esse entendimento, né? Quando você fala com Deus, Deus responde automaticamente, né? Quando você está com problema e Deus ali atende as suas orações, você vê, né, o manifestar da graça, do poder de Deus a seu favor. É tão gratificante, porque você tem aquela certeza que Deus está com você, meu irmão, minha irmã, né? É tão maravilhoso, né? Quando você está enfermo, você pede oração para os irmãos, você ora e Deus responde, né? Daquela situação que você tem passado. É maravilhoso, né? É gostoso estar na presença de Deus, sentir a graça. Às vezes você passa por tanto problema, por tanto perigo ali, Deus tem dado tantos livramentos ali para você. Às vezes não era nem para você estar mais na face da terra vivo ali, né? Falando, contando da história, como se diz. E você está vivinho, com saúde, porque Deus te ama. Ele tem te sustentado. Assim como Deus tem te honrado, honra a Deus também. Honra a Deus, né? Para que você tenha crédito com Deus quando você clamar a Ele lhe responder, né? Ele lhe responder. Isso é que nós temos que fazer. Nós temos que ter crédito com Ele, obediência a Ele, clamando, sinceridade, sendo verdadeiro diante de Deus, né? Nós vimos lá no livro de Ageu, ali capítulo de número 1, ali só tem 2 capítulos, né? O primeiro e o segundo. E o versículo 1 em diante vai falar de um povo ali que saiu da Babilônia ali, né? Um povo cativo ali, né? E Deus tinha um propósito que eles voltassem à construção de um novo templo ali, né? Um ponto central de adoração a Deus ali. E o povo começaram a parar ali, o povo começaram a ir para o lado, ao contrário, ao porto ali, da vontade de Deus. Aí Deus diz assim, agora eu vou deixar eles ir sozinhos, querem só, então eu vou deixar. Eu quero ver, né, o que eles vão fazer, né? Sem a minha ajuda eles não precisam de mim. Estou indo segundo o coração deles, não segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então aquele povo ali, meu irmão, plantava bastante, mas não colhia o esperado. Deus retém a chuva, né? Não chovia mais, o orvalho ali não chovia, não tinha mais. Aí não veio dar mais fruto, a plantação não tinha mais, né? Deus enviou um grande profeta ali. Seu ministério não foi grande, né? Mas diz que não por muito falar, mas por falar certo, né? Muitas vezes nós falamos demais e não resolvemos nada. E muitas vezes nós falamos pouco e é o suficiente para resolver alguns problemas ali, né? Então, Deus levantou um homem chamado Ageu como profeta para alertar aquele povo, né? Que eles estavam indo na direção errada e errada eles estavam ali. Eles não estavam seguindo ali os mandamentos de Deus. Eles já tinham passado ali 70 anos na Babilônia cativo por causa da desobediência ao Senhor Jesus. Por isso que é o segredo para a pessoa ser abençoada, é a obediência a Deus. Pronto, a obediência, né? É amar o teu próximo como a ti mesmo e amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esses 2 mandamentos aí, meu irmão, se você cumprir eles, aquele resto lá não precisa cumprir dos mandamentos. Esses 2 é o suficiente para você ter uma vida de paz, de alegria, para ter um encontro naquele dia com Deus, na glória, né? Então, aquele povo desobediente ali, eles plantavam e não colhiam o esperado. Por quê? Porque eles estavam fazendo os seus próprios desejos ali, coisas do seu coração, coisas da carne. Tudo que nós fazemos da carne é abominação para Deus.
Deus considera como se fosse um pecado ali. Então, Deus não vai se agradar, Deus também não vai operar, né? Para que Deus opere na nossa vida, nós temos que estar mais espiritual, porque a carne conspira contra o Espírito de Deus. Então, se a carne conspira contra o Espírito, se você está mais carne, né? Agora, se você está mais Espírito, né? Então, é um conspirando contra o outro. Se você está mais carne, quem vai reinar é a carne. Se você está mais em Espírito, quem vai reinar é a parte do Espírito Santo de Deus, né? Nós sabemos que tudo que é da carne é abominação para Deus, é pecado, né? Então, é necessário que nós estejamos mais em espírito para que Deus venha operar, para que Deus venha atender os nossos orações, nosso clamor, para que Ele receba o nosso louvor. Nós temos que estar mais em espírito, porque Deus não é de qualquer jeito, nós temos que se apresentar diante de Deus. Não é suficiente nós só falar que somos crente, estamos indo na igreja. Isso não é suficiente. Mas nós temos que estar em Cristo Jesus, como eu já falei, na videira verdadeira, né? Que é Jesus. Nós temos que estar ligados. Nós somos galho. E o cuidador, o agricultor, o criador, o limpador, né? É o Deus, o criador da humanidade. Então, aquele povo saiu da Babilônia lá, cativo. 70 anos já tinham sido oprimidos ali por um rei chamado Nabucodonosor. Passaram 70 anos e aí se cumpriu a profecia. Por quê? Porque ele é desobediente, como eu já falei. O segredo para ser abençoado é ser obediente, temente a Deus. Ter amor para as coisas de Deus. É o segredo para você ser abençoado. Irmão, glória a Deus, aleluia. E aquele povo, né, eles não estavam obedecendo a Deus. E Deus permitiu que aquele rei trouxesse eles cativos para a Babilônia. Passaram 70 anos. Porque Deus nos criou com um propósito de adorar Ele em espírito e em verdade. Deus não criou para as coisas desse mundo, para o pecado. Nós sabemos que está aí o pecado, né? Nós sabemos que o pecado está aí no mundo. O pecado entrou através de um homem chamado Adão. Mas também a salvação, a vida eterna, veio através de um homem chamado Jesus. Então, Deus nos ama. Ele deu o seu Filho por nós. Então, nós temos que ter mais um pouco de temor, de respeito, de consideração diante das coisas dele, né? Da casa do Senhor. Tem que ter mais amor. Hoje o povo não tem amor, irmão. Se preocupa mais com os seus semelhantes ali, com os seus parentes, do que com Deus, né? Eles deixam de ir na igreja porque eles foram trabalhar, estão cansados, eles não podem ir na igreja naquele dia. Eles estão cansados, né? Tem pessoas que trocam Deus por qualquer coisa, até por um trabalho, sabendo que foi Ele que abençoou, abriu aquela porta de trabalho para ele estar trabalhando, trazendo sustento para dentro do seu lar, né? Tem gente que troca Deus por qualquer coisa. Nós não podemos fazer isso. É um grande erro na vida do cristão, do ser humano na face da terra. Trocar Deus por qualquer coisa, porque Ele não é qualquer coisa. Ele é o Rei. Ele é o poderoso Criador da humanidade. Oh, glória! Que coisa boa, né? Deus é bom, irmão. Então nós temos que dar reverência diante dEle. Temor, respeito por tudo que é dEle. Pelos nossos missionários, pastora. As nossas missionárias, que são pregador do Evangelho, nós temos que ter ali diante deles, ali, ter aquele respeito, aquela consideração por eles, né? Aquele amor, aquela cuidação. Se você puder ajudar, irmão, ajuda, né? Porque é eles que estão na mira do inimigo ali, sofrendo, orando, clamando nas madrugadas por vocês, né? Todo momento que você mandar uma mensagem, irmão, ora por mim, nós estamos aí para orar, os pastores, faz isso, né? Mas muito não entende, né? Muito se nega. Por isso que Pedro negou Jesus, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes. Assim são muitos, eles negam Jesus na hora que Jesus depende deles, precisa dele,
A casa do Senhor depende deles, eles negam Jesus. Então, nós sabemos, nós temos que ter amor por nosso Deus, por tudo que é dele, né? Pelos nossos semelhantes, que são os pastores, os obreiros da casa do Senhor Jesus, né? Então, muitas vezes, como eu já falei, não vai na casa de Deus porque ele trabalhou naquele dia, ele está cansado e ele não pode ir na casa do Senhor Jesus. Eu mesmo trabalho todo dia e é puxado o meu trabalho, mas no dia de culto eu estou lá. Nem que seja eu, minha esposa, mais uns 2 mais que vai lá, nós estamos lá, clamando. É o compromisso que nós temos com Deus, é a aliança que nós temos com Ele. Mas Deus tem suprido as nossas necessidades, não tem deixado faltar nada no meu lar, na minha casa, na vida da minha família. Ele tem abençoado. Nós temos comido do bom e do melhor da face da terra, que Ele nos dá a oportunidade, irmão, né? Então nós temos que ter mais amor para as coisas de Deus, né? Tem que procurar os homens de Deus que ora, que busca. Esses são os que vocês têm que ajudar. Amém? A palavra de Deus nessa noite vai ficar por aqui. E fica, não esqueça, que uma porta que Deus abre diante de ti, o diabo não tem poder de fechar. Se você está na presença de Deus, se você está em Cristo Jesus, não importa a área. Se Deus te abençoou, meu irmão, acabou. Não tem para Satanás. Amém? Vamos orar nessa noite? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, amado Deus de poder, vai de encontro a essas vidas nesta noite, meu Pai querido, amado Deus de poder, que vai nos assistir pelo Facebook, YouTube, Instagram. Nessa noite eu te peço, cada lar, cada pessoa que vê essa pregação e essa oração, que Deus entra com providência na causa dele, em todas as áreas, abençoando, livrando, jogando por terra, queimando todo empecilho, todo atrapalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fico com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém?